Olá, sejam todos muito bem-vindos a este webinar Infradigital. O assunto de hoje é como monetizar a oferta de serviços de telecomunicações com o uso de SD-WAN seguro. Este assunto, como nós mostraremos nos próximos minutos, será especialmente abordado para você, provedor de serviços de telecomunicações, profissional da tecnologia da informação e profissional de segurança cibernética. Eu sou o Rodrigo Conceição, publisher do InfraRoy, e serei o mediador deste evento. Conduzem o webinar comigo a jornalista Jaqueline Carvalho, editora do IP News, e o Nelson Valêncio, meu amigo, sócio e editor do InfraRoy. O InfraRoy e o IP News conduzem a iniciativa Infradigital. Este evento é patrocinado pela Fortinet, com quem nós podemos dividir conhecimento ao longo do seminário, com a valiosa participação de Alexandre Bonatti, diretor de engenharia de vendas da Fortinet no Brasil. Assim como a Fortinet, participa conosco a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, a Abrint, na pessoa de Cristiane Sanches, conselheira da associação. Também nos honra com a presença o Luiz Felipe Teixeira, diretor comercial da Mega Telecom, Marcelo Leite, diretor de portfólio e estratégia da Sensinet, o Leonardo Furtado, neste ato representando a Uzi Telecom, e eu agradeço a presença de todos vocês. Bem, para iniciar, eu gostaria de convidar a Cristiane. Antes disso, eu faço uma pequena apresentação dela. A Cristiane é graduada em Direito pela Universidade de São Paulo, especializada em Direito Empresarial também pela USP, e é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Estadual de Campinas. Cristiane, com os seus predicados, eu já adianto aqui, de antemão, meu pedido de desculpas, e eu te pergunto qual é o cenário dos provedores regionais de internet atualmente no Brasil e como essas empresas têm evoluído. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Jaqueline. É um prazer estar aqui com vocês, todos os meus colegas, né, alguns mais ou menos conhecidos por mim, mas é um prazer estar com todos vocês aqui. Nós tivemos uma mudança significativa no contexto pós-Covid com relação ao tráfego dessas redes, dos provedores e das redes em geral no Brasil. O Brasil foi um dos países que teve maior volume de tráfego na internet nesse período pós-Covid. Ele se diferenciou de outros países que tinham um volume mais frequente, mais constante. No Brasil, não. A gente viu um consumo de banda IP chegar a 12, 13 tera. A primeira pergunta que se fez foi: a infraestrutura no Brasil está preparada? É capaz de suportar esse tráfego intenso? E a resposta que veio do mercado, de todas as entidades que cuidam, digamos, que prestigiam a internet, foi: sim, estamos todos preparados, e nós temos aí uma infraestrutura, por exemplo, de PTTs no Brasil, que pode chegar até 25 tera hoje. Então, quais são os dilemas, né? Quais são os problemas? Nós temos uma infra que está adequada. Quais são as questões agora que se coloca na mesa? E daí, quando a gente faz essa pergunta, a gente tem que olhar o mercado como um todo, entender como se dá o acesso banda larga hoje, principalmente com a ascensão dos provedores regionais. Então, há coisa de 10 anos atrás, quando você pensava em Brasil e banda larga, de forma geral, você sempre falava nas grandes operadoras. Hoje, 40% do tráfego em banda larga fixa advém dos provedores regionais, daqueles que nós conhecemos como ISPs. E isso mudou significativamente no país em função de uma política de regulação assimétrica feita pela Anatel. Então, o que nós vimos? Nós vimos um setor
que investe absurdamente no mercado. A gente está falando de todo o setor na casa de 33 bi ano, então isso é um volume muito considerável, né, considerando a nossa carga tributária atual. E nós temos também uma difusão da banda larga no Brasil que está acima de outros países. Então, enquanto outros países estão na casa de 52% de média de penetração de banda larga, o Brasil, a gente já fala em 75%. E quando a gente olha, por exemplo, as expectativas da OIT, da ONU, com relação à inclusão digital no mundo para 2025, nós estamos falando aí desses 75%. Então, o Brasil está muito bem no quesito inclusão digital. Mas a gente tem alguns desafios, não só conseguir alcançar áreas rurais e áreas remotas ainda, como também em garantir segurança para as nossas redes. E daí eu acho que muito do que a gente vai conversar hoje vem nesse sentido, de como acrescentar segurança no portfólio dessas operadoras, desses provedores regionais, né? O que nós vemos também, por outro lado, é o preço da cesta de produtos que a gente oferece hoje para o brasileiro, né? Enquanto a média global, a gente fala na casa de 3% da fatia da carteira que aquele cidadão vai ter com o seu acesso banda larga e acesso móvel também, no Brasil a gente tem um preço muito inferior se a gente compara ao resto. A gente fala na casa de 1,8%. Então, esse é um outro desafio. Como que a gente lida com investimento alto em rede, com tráfego cada vez mais crescente e com uma necessidade premente de segurança, tendo esse ticket médio baixo e esse ARPU que vem decrescendo ao longo dos últimos 10 anos. Então, são aí algumas particularidades do Brasil que a gente pode conversar um pouquinho ao longo da nossa live hoje. Tá bom? Obrigada, Rodrigo. Excelente, Cristiane, muito obrigado pela sua introdução. Eu acho que foi possível que nós tivéssemos uma ideia do que é o mercado de provedores de serviços de internet atualmente, e eu aproveito para explicar para vocês a dinâmica desse evento, né? Nós teremos alguns blocos, são 7 blocos de conversas. O primeiro deles é a respeito dos provedores de internet, a Cristiane fez essa abertura, e em cada bloco eu vou convidar um dos meus colegas jornalistas, o Nelson Valêncio e a Jaqueline, ali no topo da nossa tela, para fazer a condução. E o próximo bloco agora, eu peço para a Jaque, gentilmente, fazer esse processo. Jaque, por favor. Obrigada, Rodrigo. Muito boa tarde a todos. Obrigada à nossa audiência. Antes de questionar a Use Telecom, eu gostaria de apresentar o Leonardo Furtado, que é arquiteto de soluções, engenheiro de rede, instrutor e facilitador. O Leonardo atua pelo High Touch Delivery Learning Services, pela Cisco Advanced Service Education, lecionando em diversos países sobre as tecnologias determinantes para as arquiteturas Carrier Internet e NGN de última geração. Leonardo, muito obrigada pela participação neste webinar, e eu lhe passo a palavra já lhe pedindo para nos explicar o negócio da Use Telecom como um caso real de avanço dos provedores regionais no Brasil. Boa tarde novamente. Muito boa tarde, eu agradeço o convite e a oportunidade de dar minha parcela de contribuição para esse segmento muito importante. E eu vou logo avisando que eu compartilhei essa live com o público que me acompanha também, então esperamos aí uma audiência boa. O que falar desse mercado de SD-WAN? Na verdade, os provedores de acesso de internet, nesse caso, vamos falar da Use Telecom. A gente tem que formatar um produto que esteja bem alinhado com a expectativa do mercado consumidor, certo? Então, todo um trabalho é feito para compreender que algumas necessidades de diversos mercados verticais são imutáveis, coisas que já existem há muito tempo. Muitas das necessidades que nós temos hoje, as empresas possuem hoje, já existem há muito tempo. A diferença é como é que, em parâmetros tecnológicos, viabilizávamos esses produtos. Se olhássemos bem, a necessidade de interconexão de matriz, com filiais, com centros de distribuição, com fábricas e outras unidades de negócios de uma companhia, essas necessidades sempre existiram.
e as empresas elas tinham que se virar nos 30, literalmente, ou seja, costurando, que chama assim carinhosamente de bebê de Rosemary, né? Montar um Frankenstein. São várias tecnologias dissimiladas que eram combinadas para dar o aporte de um fornecimento de solução, ou de um conceito de solução. VPNs multiponto, mas que não compreendiam visibilidade de aplicação, que não compreendiam, né, conceitos adequados de segurança, eram tudo muito picotado. E essas tecnologias elas foram evoluindo até que nós tivéssemos hoje um conceito meio de box mesmo, de uma solução de acesso para comunicação de longa distância que reunisse facilidade de segurança, controle e visibilidade de aplicações, engenharia de tráfego, roteamento e uma diversidade de outras necessidades tecnológicas, ou seja, as ferramentas sendo construídas de forma mais inteligente para que nós tivéssemos, então, efetivamente, né, uma possibilidade de entregar uma solução mais interessante para o mercado. Né? E a Uzi Telecom, por exemplo, ela tem essa dinâmica. Né? Tem uma área de marketing bem interessante, uma área comercial que trabalha com esses mercados, com essas expectativas, de forma a continuar servindo o setor de telecomunicações nas áreas de concessão e expansão com esse perfil de solução, ou seja, aquela necessidade de interconexão de fábricas, de escritórios, de filiais, de centros de distribuição, matriz e filial, aquela coisa toda que até então, né, dependíamos de diversas soluções costuradas de uma forma um tanto complexa. Hoje, nós temos como fornecer isso num conceito muito mais apropriado. Não são aquelas gambiarras tecnológicas. A gente consegue costurar uma coisa bem interessante. E observando muito de duas coisas importantes aqui: o custo total de propriedades e o retorno sobre investimento. Isso é muito importante, porque acompanhando a linha de raciocínio da colega que falou agora há pouco, isso é muito importante para o operador de telecomunicações. Construir um produto que seja atrativo para o seu mercado, que tenha uma expectativa que vá sanear diversos destes desafios, dessas necessidades, as quais muitas são imutáveis, mas outras surgem, né, no decorrer do tempo de vida da organização, e tornar isso uma coisa interessante em padrões técnicos, mas na parte financeira, com um custo total de propriedades mais baixo, com um rápido retorno sobre investimento, porque, pensando na monetização da infraestrutura, é um ticket muito atraente para o operador de rede, né? Conseguir angariar novos mercados, suprir as demandas, as expectativas dos seus consumidores, e gerar uma receita bem interessante a um custo menor no CAPEX e no OPEX, né? Agregando valor sobre o acesso de internet, porque aí já entra em outra seara, né? Se comparássemos os acessos de internet de anos atrás, com as capacidades mais limitadas, um custo altíssimo, hoje você tem, né, pensando numa relação banda, né, você paga um preço muito mais competitivo no link de internet. Né? Então, o que você tem que fazer? A tua receita ela diminui também ali. O ideal é você continuar agregando no topo da tua conexão de internet novas fontes de receita e o acesso seguro para o SD-WAN, com controle e visibilidade de aplicações, com segurança integrada, com roteamento inteligente, dinâmico. Isso gera muito valor, tanto para quem consome a tecnologia, quanto para o operador de telecomunicações. Tá? São os meus 2 cents aqui. Muito obrigada, Leonardo. Eu acho que a gente vai ter aqui um tempo bem interessante com assuntos altamente relevantes para a gente trocar informação. Eu convido agora o Luiz Felipe Teixeira, que é diretor comercial da Mega Telecom. O Luiz é engenheiro eletricista e está na Mega Telecom há 10 anos, sendo 5 deles como diretor comercial. O Luiz trabalhou no plano estratégico de crescimento comercial da Mega Telecom, na criação de produtos, no desenvolvimento de parcerias e é responsável direto pelos resultados das vendas e treinamento da equipe. Não por menos, eu gostaria que eles nos contassem parte da trajetória da Mega Telecom, que notadamente é uma das ISPs de maior destaque no cenário nacional nos últimos tempos. Luiz, muito prazer e muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Já que o Luiz acabou de me avisar que ele teve um probleminha técnico aqui, está tentando conectar,
Eu vou até pedir desculpa para vocês, eu tive alguns minutinhos antes para avisar isso, não consegui. Mas a gente poderia, então, adiantar com o Marcelo, da Sensinet, se você puder, e enquanto o Luiz resolve essa questão. Ok, então vamos contar com o Marcelo. Marcelo, brigadíssima, e eu vou aqui fazer a minha apresentação em relação a você, que eu acho bastante pertinente. O Marcelo Leite é diretor de portfólio e estratégia da Sensinet. O Marcelo é graduado em Ciências da Computação pela Universidade de São Paulo, a USP, e possui MBA pela São Paulo Business School. Ele tem mais de 30 anos de experiência no setor de telecomunicações e já atuou como diretor de operações da British Telecom na América Latina. Marcelo, como é que a Sensinet atua no mercado de provedores regionais? Legal, Jaqueline, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que esse tema é muito interessante e acho que a nossa contribuição aqui acho que pode ser valiosa aí para todo mundo que está assistindo. Bom, duas palavras sobre a Sensinet. A Sensinet, ela é uma empresa que foi formada, começou a operação em outubro do ano passado, então temos menos de um ano de operação, e a gente foi um spin-off da British Telecom, tá? Começando a operação aqui na América Latina com foco em atendimento na América Latina. Então, o nosso posicionamento é muito voltado ao mercado B2B, a gente não atende B2C, né, como alguns dos ISPs aqui atendem, mas a gente tem como parte da nossa estratégia de crescimento, os ISPs são uma componente importantíssima. A Sensinet, ela é uma grande integradora de soluções no mundo de IT e de comunicações, de telecomunicações. Então, a gente provê soluções para grandes corporações, tá, resolvendo o problema de conexão com as nuvens, conexões com os data centers, conectando escritórios, e Cristiane comentou alguns pontos muito interessantes, o Leonardo também, e eu vou pegar um pouquinho do que eles comentaram. A Cristiane comentou, por exemplo, que o ARPU, o custo de um serviço de internet tem se reduzido ao longo dos tempos, cada vez mais. O Leonardo comentou muito sobre a parte de SD-WAN, todo um detalhamento sobre o que é essa tecnologia, e a combinação desses dois elementos, né, é uma redução de preço de internet com uma nova solução de conectividade que traz vantagens e traz valor para os clientes. Ela se tornou um atrativo muito grande. Ela resolve um problema, endereça um problema de custo, porque você vai estar potencializando o uso de acesso de internet, né, substituindo muitas vezes conexões de redes privadas que usam MPLS, ou então conexões dedicadas por internet que tem um custo mais atrativo para uma empresa, né, e mesmo assim garantindo qualidade, trazendo valor agregado, com visibilidade de aplicações, com conexões seguras, com garantia de experiência de usuário melhor do que uma rede corporativa consegue entregar. Então, com essa combinação, ela potencializa demais a utilização e o valor que uma solução de SD-WAN pode agregar. E a gente faz exatamente isso. E os ISPs, para a gente, entrando no ponto que você me perguntou, eles são importantíssimos porque nós somos uma empresa que não tem uma infraestrutura tão ampla na região. Temos uma rede que está presente nas principais capitais, mas nós não temos a última milha. E para a gente poder ser competitivo e poder entregar uma solução completa para os nossos clientes, a gente conta demais com os ISPs. Tá? Eles são muitas vezes uma alternativa a um provedor incumbente, ou então eles chegam até mais longe de onde as incumbentes estão presentes, né? Então eles conseguem ser competitivos e mais nos proporcionar uma capilaridade que só com as grandes empresas que a gente tem hoje no mercado de telecomunicações a gente não conseguiria. Tá? E, além disso, eles são bastante competitivos. Então, eles são um complemento importantíssimo para a gente na montagem dessa solução como um todo. E a gente tem um programa de parceria com diversos ISPs, a Mega Telecom já é um parceiro nosso, a Uzi Telecom está no processo de certificação, que certamente vai se completar em breve, mas são parceiros com que a gente utiliza, com que a gente compõe a solução para entregar um pacote fechado, gerenciado fim a fim para o nosso cliente. Tá? Então, a contribuição dos ISPs é fundamental
especialmente nessa composição aí de complementariedade e de redundância de soluções que a gente utiliza para prover soluções de SD-WAN para os nossos clientes. Perfeito, excelente, Marcelo. Muito obrigado pela sua explanação. Eu agradeço também novamente a Cristiane pela explicação inicial sobre o mercado de provedores de internet. Agradeço pela Uzi Telecom, na pessoa do Leonardo, e dando continuidade aqui à nossa dinâmica, né? Eu quero direcionar a condução deste próximo e segundo bloco ao nosso colega Nelson Valêncio, a respeito da oferta de serviço dos provedores regionais. Nelson, é com você. Bacana, boa tarde a todos, obrigado. A gente vê há muito tempo já que os provedores deixaram de ser simplesmente fornecedores de conectividade. Isso é uma realidade que a gente acompanha e já se superou, né, esse cenário. E tem aí cenários muito interessantes, né? O próprio Marcelo acabou de comentar, né? Eu já queria retomar com o Marcelo, porque a gente vê muita parceria com os provedores, mas provedores e fabricantes, né? Provedores de soluções, que usam toda essa estrutura dos provedores para justamente chegar lá na frente e ampliar a oferta de soluções. E para o provedor, ele amplia bastante o portfólio dele de ofertas além da conectividade, né? Então, eu não tinha visto antes, Marcelo, uma situação em que a gente via uma outra operadora, um outro integrador, como vocês se posicionam, nessa parceria com provedores. Como é que isso acontece com vocês e que tipo de serviço vocês estão trabalhando aí nessa parceria com os provedores? Bom, Nelson, obrigado pela pergunta. Os provedores, para a gente, eles são um complemento importantíssimo. E a gente, no fundo, a gente quer desenvolver um caminho de duas vias com os provedores também, né? Então, a gente usa muito os serviços deles, mas a gente pode também ser um complemento das soluções para esses provedores. Para alguns dos provedores com quem a gente tem contato, a gente pode também complementar o portfólio deles com outro tipo de soluções. Uma das coisas que a gente consegue, uma vez que eles estão já no mundo de internet, né, e as empresas com quem a gente trabalha, todas elas acabam buscando muito soluções de nuvem, é uma outra grande tendência, né, você usar os grandes provedores de conteúdo, como uma Azure, Amazon, Google, quem hoje em dia não usa pelo menos uma nuvem dentro da sua empresa, né? Ou então provedores de plataformas e de aplicações, Salesforce, SAP e várias outras, até algumas outras menores, mais locais, mas todo mundo hoje em dia tem soluções de nuvem. E quando você começa a falar de soluções de aplicações que estão na nuvem, usando a internet, você começa a se preocupar muito com a questão de segurança, né? Que tudo isso, esse trânsito de informações, esses dados que cruzam de um lado para o outro, estão passando pela internet. Então, você tem que ter uma oferta robusta, olhando de fim a fim, para garantir toda essa segurança das informações que estão cruzando, ou então estão armazenadas em algum local de acesso na nuvem, né? Então, a composição dessa solução, tanto de conectividade quanto de segurança, tanto da parte de SD-WAN quanto da parte de segurança, elas também podem ser utilizadas pelos nossos provedores para poder complementar a oferta deles para os seus clientes. Então, esse é outro tipo de soluções, que a gente, outro tipo de abordagem que a gente faz com os nossos provedores para poder dar para eles também essa complementaridade. Como a gente é muito focado e tem uma profundidade bastante grande nesse mercado de nuvem e segurança, SD-WAN, a gente pode muitas vezes complementar essa oferta deles para algum caso especial que eles precisem para conectar algum cliente deles próprios. Então a gente cruza um pouco nessa rodovia, né, nas duas mãos. A gente usa os serviços deles, eles podem usar a gente também para poder complementar casos especiais que eles precisem. Bacana. Queria saber do Leonardo se esse caminho de mão dupla também acontece na Uzi Telecom, né? E como é que está essa questão da oferta de multisserviços? A gente conversou um tempo atrás, né? A Uzi é uma empresa bastante dinâmica aí, com uma rede bastante moderna e bem organizada, né? Até a gente falou desse aspecto de ser um provedor, mas aí
característica de Carrier Class, né? Você podia falar para a gente um pouco sobre isso? Claro, é uma honra falar disso aí. Na verdade, é um caminho sem volta para empresas com visão no mercado. Porque o que acontece, novamente, o acesso de internet, eu venho lá do início, quando não tínhamos internet, nós somos do tempo da BTS. Então, eu peguei a coisa toda, tanto na parte técnica quanto na parte do negócio. Eu sei das dificuldades que tanto os clientes consumidores, vamos falar de cenário corporativo aqui, mas pode botar na conta também o residencial, quanto os operadores de telecomunicações tinham muitos desafios, né? E umas coisas mais complicadas era o alto custo, ou seja, baixa capacidade, alto custo, uma complexidade operacional tremenda, né? Hoje, o que acontece? O preço, eu gosto de comparar, por exemplo, o barril do petróleo, né? Assim, não estou bem por fora do que está acontecendo no barril de petróleo hoje em dia, mas teve um período que ele só caiu, o preço do barril só caía, só caía, só caía, só caía. Só que custos de exploração, perfuração, transporte, refino e aquela coisa toda, esses custos não diminuíam. Analogias à parte, a mesma coisa acontece com o megabit, né? Se você pensar no altíssimo custo operacional, com investimentos em arquiteturas de roteadores, switches, compra e venda de tráfego e uma série de coisas, esses custos são muito altos. Só que, ao mesmo tempo, lá na ponta, no varejo, o preço do megabit está despencando. Então, o provedor, a operadora, tem que inovar, tem que encontrar formas de agregar serviços para melhorar o seu ticket, né? E quando você faz um investimento, por exemplo, em SD-WAN, você é obrigado a ter no teu underlay uma arquitetura muito forte para acomodar com capacidade, escalabilidade, resiliência, usabilidade, gerenciamento, ou seja, os KPIs técnicos de negócio, eles têm que estar bem equilibrados ali dentro. Não adianta o camarada ele botar um SD-WAN numa infra que não dê conta de fornecer o serviço de telecomunicações que é necessário para a viabilidade da solução, certo? E a USE, ela pensa nisso aí. Então, precisamos fazer um investimento nas áreas de concessão de expansão para que a nossa infraestrutura seja um padrão carrier grade, para que consigamos empilhar outros serviços, extensão de data center, VPNs de camada 3, agora migrando gradualmente, até mesmo um ritmo acelerado para SD-WAN, né, serviços de multimídia, enfim, a parte toda de internet, de peering. Isso é muito importante para o operador de telecomunicações, porque ele consegue o quê? Cada vez que você faz um projeto ousado desse, você é obrigado a revisitar a tua base e olhar os seus padrões de arquitetura, as boas práticas, os frameworks, os investimentos a serem realizados, né? E você consegue, então, otimizar a tua infraestrutura para a entrega de multisserviço. E é ali que você vai começar realmente a monetizar. O ticket fica mais atraente, fica mais interessante, porque você está empilhando no topo daquela última milha ali um universo de possibilidades que há sempre um alinhamento, uma fidelidade com quem está consumindo aquilo ali, quem precisa receber aquele serviço. Então, essa é a visão da USE, é um caminho sem volta, é duas vias mesmo, e tem que ser um ambiente, ele tem que ser projetado para muito serviço. Tá legal? Maravilha. Obrigado, Leonardo. A gente volta agora com o Rodrigo, né? O terceiro bloco, é isso? Maravilha, Nelson. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Ótima explanação. Nós estamos agora com cerca de 80 pessoas nos assistindo ao vivo pelo YouTube, pelo canal do IP News, mais alguns participantes assistindo ao vivo também pelo canal do Infraroy. Eles são transmitidos simultaneamente nos dois canais, além das redes do LinkedIn minha e da Jaqueline como publishers, né? A gente começa o terceiro bloco agora do webinar Infradigital com o tema como monetizar a oferta de serviços de telecomunicações usando SD-WAN seguro. O subtema desse terceiro bloco agora é o desafio para monetizar a rede, né? E o bloco também será conduzido pela jornalista Jaqueline Carvalho. Jaque, por favor. Jaque, desculpa, eu acho que tem o seu... Você está sem áudio. Ah, ótimo. Estou sem áudio, que é muito comum, né, nessas lives. Então, voltando aqui, uma das questões que a gente tem ouvido bastante dos provedores de serviços é a questão da rede neutra, que é um desafio e uma oportunidade ao mesmo tempo. Eu gostaria de ouvir a Brint, Cris, eu gostaria que você contasse para a gente como é que a associação
tem visto quais são as possibilidades que a associação tem encontrado junto com os provedores para monetizar a rede, para fazer com que essa rede aí crie valor para os empresários e empreendedores. Perfeito, Jaque. Na verdade, o criar valor, né, é algo que a gente tem que estar buscando dia a dia. E como que a gente enxerga toda a nova demanda de serviços relacionados à segurança, dentre eles o SD-WAN, hoje? Quando a gente viu pela primeira vez como que as WANs foram projetadas, é muito diferente do que a gente vê hoje de necessidade de controle desse tráfego em função, principalmente, da adoção da nuvem, né, por todas as empresas. Então, nós tivemos um deslocamento entre aquilo que era tradicional ou, digamos, mais original sobre qual era o papel do SD-WAN e hoje, com um tráfego crescente através de nuvem, qual é essa necessidade de gerenciamento da troca de pacotes. Então, hoje, nós vemos uma solução do gênero muito mais no sentido de identificar esses pacotes que trafegam na internet, identificar o desempenho propriamente dessas redes, né, e conseguir monitorar aquelas vulnerabilidades. E por que isso? Porque quando um provedor ele fornece o seu serviço de banda larga, se ele fornecer apenas e tão somente a conexão à banda larga, a gente já sabe o quanto isso está comoditizado, né? Então, o cliente, a percepção do cliente na ponta da banda larga em si, é que ela é um meio, e eu posso trocar pelo serviço A, B ou C de forma indiferente. Então, o que o cliente busca é o preço, e isso é um problema para o provedor, porque ele fez um investimento alto numa rede normalmente de fibra ótica, né? E ele precisa monetarizar, ele precisa monetizar isso. E daí, quando a gente fala em monetizar, quais são as soluções? Uma delas está relacionada a garantir uma experiência do usuário na internet diferenciada. Então, por exemplo, se eu vendo um pacote de internet, um acesso banda larga, mas eu atrelo a isso uma priorização de tráfego, por exemplo, para um gamer, é algo diferenciado dentro da mesma oferta de serviço, da mesma gama de oferta de acesso banda larga. Ou então, uma necessidade relacionada à segurança de redes. Então, a gente sabe o quanto as empresas hoje falham do ponto de vista de TI próprio, né, para conseguir gerenciar suas redes. Então, se você tem um sistema robusto o suficiente para gerenciar essa troca e entender qual é esse tráfego, você consegue mapear vulnerabilidades. Então, uma empresa, por exemplo, que tem seus funcionários em home office, utilizando um sistema VoIP, se eu priorizo pacotes de voz, eu ganho, eu ganho na produtividade daquelas equipes que estão em home office. Então, esse é um exemplo também de como monetizar uma situação de home office, né? E o último exemplo, obviamente, é a própria segurança em si. Nós temos hoje no Brasil diversas iniciativas, né, de segurança de redes. Muitas delas estão atreladas à atual estratégia e-cyber e ao próprio grupo de trabalho de segurança feito pela Anatel, mas existem uma série de detalhamentos técnicos que ainda vão ser desenvolvidos pelo regulador. Isso acontece no Brasil e também acontece em outros países. Então, o quanto antes a gente conseguir estar antenado nessas regras sobre os dispositivos, sobre as portas, etc., melhor o Brasil vai se dar do ponto de vista de desenvolvimento de produtos. Tá bom? Eu agradeço imensamente a contribuição da Cris e eu gostaria de ouvir o Leonardo Furtado, da Uzi Telecom, para nos contar como é que isso tem acontecido na prática, como é que a Uzi Telecom tem monetizado todos os investimentos que foram feitos aí em fibra, em expansão da rede. Bom, o
Um dos maiores fatores, obviamente, da monetização é o próprio fato de que a infraestrutura, assim como a colega acabou de falar aí, esses componentes isolados já são monetizados. O acesso de internet de banda larga já é um commodity, na verdade, né? Foi basicamente um acompanhamento da minha linha de raciocínio aqui. E que você precisa realmente, num ambiente compartilhado, baseado nas arquiteturas de última geração, com as tecnologias que pavimentam a construção de ambientes multisserviços, o foco é você encontrar e identificar exatamente quais problemas do seu segmento consumidor você resolve com a tua solução. Aí o exemplo da baixa latência para um gamer é um produto diferenciado. Porque se você realmente vende um produto de acesso de internet de banda larga apenas pelo acesso, aquilo ali hoje em dia é um commodity, né? Então você precisa ter alguma coisa no topo na última milha daquele acesso de internet para dar um valor diferenciado. Um gamer está interessado num jogo de baixa latência. Já uma empresa ela precisa ter um SLA, porque apesar de na rede ser tudo pacotinho passando de lá para cá, cada tipo de aplicação tem requisitos distintos de transporte. Então, observando latência, jitter, perda de pacotes e outros componentes aqui dessa dissertação de aplicações, elas têm necessidades distintas. Até mesmo um fator biológico, né, humano, né, audição, jitter, baixa latência, afim, baixo índice de perda de pacotes. Então, você tem que dar um SLA para aquela aplicação. Então, imagine que empresas de segmento corporativo que estejam interconectadas no backbone da sua operadora, no caso da USE, elas experimentam um serviço de comunicação de voz de baixa latência, com baixo índice de perda de pacote, com baixo jitter. E, enquanto isso, você tem um painel de controle e visibilidade de aplicações, onde você consegue dar prioridade e seleção dinâmica e inteligente de caminhos para que o próprio cliente, ou no serviço gerencial da USE, ele faça a escolha de qual caminho ele quer percorrer para transportar determinada aplicação, porque aquela aplicação está vinculada a um resultado do negócio dele. Certo? Então, quando você pensa num ERP, um sistema de controle de gestão muito crítico para a companhia, você precisa fornecer o roteamento inteligente daquela aplicação com base na sua performance, assegurar o funcionamento dos processos de segurança, né, e tudo aquilo que o SD-WAN fornece para você. Então, a nossa visão, a nossa experiência é justamente essa, costurarmos o produto, entregarmos ele para que vá atender integralmente as necessidades, as expectativas daquela empresa que está contratando conosco. Tá? Então, essa é a visão que a USE tem de monetização, tornar o produto na última milha uma plataforma de novas experiências, produtos diferenciados, serviços de comunicação diferenciados, gestão, gerenciamento, serviço gerenciado. Até mesmo porque, para finalizar aqui, tem uma realidade muito importante. A maioria das empresas não são de tecnologia, não são de TI, certo? E onde é que a USE entra nessa história? Justamente que ela consegue desafogar toda essa complexidade com o CAPEX, o OPEX, o gerenciamento, ou seja, até mesmo o elemento humano e a proteção de dados, elas conseguem ser, né, terceirizadas juntamente com o produto que ele é entregue para a empresa cliente. Essa é a parte interessante. Isso aí, a empresa, ou seja, a empresa que está contratando, ela consegue focar no negócio dela. Que ela sabe que o WAN, conectividade segura, roteamento inteligente, a parte de controle e visibilidade de aplicações, ele não precisa se preocupar com isso, não precisa ter uma equipe para gerir isso, né? Isso pode ser feito totalmente pelo serviço entregue de SD-WAN pela USE. Então, essa é a nossa visão para monetização. Perfeito, Leonardo. Muito obrigado. Bem, nós estamos entrando aqui no nosso quarto bloco, praticamente a metade do que nós temos combinado para o evento, e vocês devem ter percebido que os 3 jornalistas aqui presentes, eles fizeram algumas matérias, algumas reportagens antes do nosso evento para identificar o mercado de SD-WAN segura, né? Eu fiz uma reportagem recentemente intitulada SD-WAN segura. Aliás, SD-WAN é segura para ser eficiente ou é eficiente porque é segura? Eu escrevi que o SD-WAN surgiu apenas como uma forma de reduzir custos na oferta de conectividade, né? Mas isso gerou um efeito colateral, que foi a insegurança cibernética. Quem desvendou a questão mundialmente foi a Fortinet,
que lançou mão da sua experiência em segurança justamente para criar o conceito de SD-WAN seguro, que é o tema deste nosso webinar Infradigital. Portanto, eu quero convidar o Alexandre Bonatti, diretor de engenharia de vendas da Fortinet, para nos explicar essa façanha. O Alexandre é responsável pela área de engenharia de vendas da Fortinet Brasil e ele tem mais de 15 anos de experiência em TI e cibersegurança. Alexandre já atuou em grandes operadoras de telecomunicações no Brasil e é formado em Data Networks pela USP Minas e possui MBA pela UFU. Alexandre, você pode nos explicar o que é o SD-WAN seguro, dessa forma bem didática, e como a Fortinet encontrou essa solução para ajudar a monetizar a rede dos provedores? Oi, Rodrigo, boa noite. Não, boa tarde ainda, né? Boa tarde a todos os colegas, a todos que estão nos assistindo. Esse é um tema bastante relevante. Eu vou tentar contextualizar aqui de forma bem didática quando o conceito de SD-WAN surgiu, basicamente. Primeiro, a gente teve aquela descoberta. Naturalmente, se a gente olhar o tráfego, como foi muito bem falado aqui, discutido anteriormente, há uns 3, 4 anos atrás, houve essa migração muito rápida para serviços na nuvem. E aí eu posso dizer, por exemplo, principalmente a questão do SaaS, Software as a Service. Então, as empresas começaram a utilizar ERPs na nuvem, e-mails na nuvem, soluções core business também na nuvem. E os clientes, eles começaram a perceber que eles tinham aquela WAN tradicional, ou seja, tinha um link dedicado na filial conectando com a matriz, e esse link normalmente era um link dedicado, utilizando tecnologia, por exemplo, MPLS, e ele tinha um link de redundância, porque como a gente conversou aqui, resiliência nos links hoje, SLA, o Leonardo falou isso muito bem, é algo imprescindível, e conectividade faz parte dessa resiliência do negócio hoje. E eles começaram a perceber que grande parte desse tráfego que eles tinham nas filiais, tendo em vista a utilização de SaaS, ele ia diretamente para a internet, e não mais para a matriz. Então, naquele conceito tradicional, onde todo o tráfego da filial é direcionado para a matriz e da matriz para a internet, as empresas começaram a pensar o seguinte: bom, e se ao invés disso, se meu tráfego, o destino do meu tráfego, ele é a internet, por que não eu colocar a internet direto na minha filial? E aí a gente sabe, dentro da área de redes, isso tem uma melhor performance, menor latência, tem um hope a menos. Então, foi por aí que as empresas entenderam a vantagem de se colocar links internet diretamente conectado nas filiais. E não somente isso, e aí surgiu, você também falou muito bem, Rodrigo, sobre essa primeira questão do custo, ou seja, quando você compara o custo do mega, de um link dedicado MPLS, conectando filial e matriz, e olha o custo de um link dedicado de internet, por exemplo, é muito grande essa diferença de preço entre o megabit. E aí as empresas começaram a pensar o seguinte: bom, se meu tráfego ele vai para a internet diretamente na filial, e o custo do link de internet ele é bem mais barato, por que não eu migrar toda a minha estrutura para a internet na minha filial? E deixar talvez um link ali bem pequeno, com uma taxa de transmissão ali bem baixa, para o tráfego que eu realmente necessito que vá para o meu data center, para a minha matriz. Qual foi o problema disso? O primeiro delas foi a resiliência. A gente sabe que conexões internet, elas não são conexões com SLA que as empresas necessitam. E aí, como que o SD-WAN resolve isso? O pensamento foi: bom, e se ao invés de eu colocar 5 links internet e fazendo uma mescla, inclusive com 3G, 4G, conexões via satélite, e fazer toda essa mescla de conectividade para prover redundância dentro da minha filial. Isso resolveu e é amplamente utilizado hoje, essa topologia onde você mescla inúmeros links para prover essa conectividade direta da filial para a internet. Mas teve um outro problema. Quando a gente migra uma solução em que o seu principal benefício era essa link dedicado, era um link, vamos assim dizer, privado entre filial e matriz, e você coloca a sua filial exposta com 4, 5 links de internet, aonde quem está fazendo esse papel de distribuição, o papel principal do SD-WAN
é um CPE que não tem a capacidade de segurança, aí sim as empresas começaram a ter sérios problemas de cibersegurança, porque invariavelmente você acabou expondo as filiais diretamente na internet. E mais uma vez, com equipamentos que não estão e não têm como core trabalhar a cibersegurança. É por isso que, entendendo essa necessidade de mercado, a Fortinet, inclusive, mudou essa estratégia. A gente entendeu a necessidade das empresas e hoje está muito claro o quanto cibersegurança ela é estratégica para a sobrevivência dos negócios. Para colocar, imagina nessa solução onde você está colocando um CPE tradicional, fazendo todo esse balanceamento na filial, se você tivesse que colocar um outro equipamento para fazer esse papel de cibersegurança. O que acontece aqui, todos vão concordar comigo, que quando você coloca um ativo adicional dentro da infraestrutura, você passa a ter um problema logístico. Então, é algo que os ISPs e os próprios clientes estão querendo evitar a qualquer custo, essa quantidade de equipamentos físicos que a gente tem dentro das filiais. Então, imagina você ter o CPE mais um Next Generation Firewall fazendo o papel da segurança. E se um equipamento falha, então você passa a ter a necessidade de ter redundância em ambos. E aí o conceito do SD-WAN seguro é justamente, ao invés de trazer a cibersegurança para dentro de um CPE, é trazer o CPE para dentro do mundo de cibersegurança. Por quê? Porque cibersegurança não é algo simples. Quando a gente lida com SD-WAN, basicamente a gente está lidando com inteligência de aplicações. Para fazer esse correto balanceamento do que é SaaS vai para a internet, o que é core business vai para o meu data center e para a minha matriz, você precisa entender o equipamento, precisa entender o conceito de aplicação. E aqui a gente não está falando mais de porta, protocolo, TCP, nós estamos falando de aplicações, ou seja, você dizer para o equipamento que Salesforce, Google Drive vai para a internet, mas o meu ERP vai para a minha matriz. Então, essa expertise em entender aplicações, cibersegurança já tem há bastante tempo. A Fortinet há 20 anos lida com aplicações exatamente para prevenção de riscos e fraudes. Então, quando a gente une essa capacidade de SD-WAN dentro de um equipamento que tem essa expertise em cibersegurança, a gente resolve dois problemas. A gente mantém todos os benefícios do SD-WAN, a gente resolve o problema de ter dois equipamentos para fazer esses papéis, tanto de SD-WAN quanto de cibersegurança, e a gente também resolve o problema em si da cibersegurança, além de poder monetizar também, que é um tema aqui legal para a gente conversar, em cima de serviços de segurança. Então, basicamente, é isso, Rodrigo. Perfeito, perfeito, Alexandre. Eu acho que você está adiantando a minha apresentação do próximo bloco aqui. É justamente sobre os serviços de segurança incorporados ao SD-WAN. Quem dirige esse bloco é a Jaqueline Carvalho, editora do IP News. Antes disso, eu quero deixar claro que o IP News e o InfraROI conduzem a iniciativa Infradigital, uma iniciativa comum de produção de conteúdo sobre o universo da digitalização da infraestrutura. Jaque, por favor. Super obrigada, Rodrigo. Olha, segurança é um assunto que vem mobilizando tudo e todos, porque a gente teve um avanço muito grande na transformação digital, no uso dos cursos digitais, nesse período de pandemia em que todos ficamos aí com limitação de mobilidade. Então, eu queria ouvir do Marcelo Leite, da Sensinet, como é que a Sensinet lida com segurança tanto da sua infraestrutura e quanto com segurança como oferta de serviço. Marcelo, me ajuda. Vamos lá. Tudo bem, Jaque, obrigado. Acho que tem tudo muito a ver com um pouco com o que o Alexandre acabou de comentar. Quando a gente está falando das soluções de SD-WAN e um pouco do que eu comentei antes, de que principalmente as soluções nossas estão, hoje em dia, quase tudo está hospedado na nuvem, né? A gente tem muito tráfego cruzando pela internet, a gente tem que começar a lançar mão de soluções de segurança mais elaboradas.
Tá? Quando se a gente olhar algum tempo atrás, como é que a gente fazia a segurança, a gente tinha sempre o tráfego muito centralizado nos data centers. Então, a solução de segurança que se implantava era uma solução de proteção de perímetro. Você tinha os firewalls, IDS, IPS, tudo aquilo que protegia o acesso àquela localidade. Hoje em dia, o negócio está bastante diferente. Hoje em dia, você não tem mais essa centralização das informações. As informações estão completamente distribuídas. Cada pedaço de informação da sua empresa está hospedada num lugar diferente. Tá? Um pedaço está na Amazon, um pedaço está na Salesforce, outro pedaço está na SAP, outro pedaço está em outro data center, do seu próprio data center, por exemplo. Tá? Então, os usuários estão acessando de qualquer lugar. Há um tempo atrás, eles estavam geralmente no escritório, então o acesso era do escritório para o data center. Hoje, nessa pandemia, onde que nós estamos? Eu estou trabalhando de casa, quase todos nós estamos aqui trabalhando de casa, mas eu poderia, num ambiente, depois da pandemia, a gente espera que a gente consiga se mover um pouco mais, eu posso estar trabalhando numa viagem, eu posso estar num hotel, eu posso sair de uma reunião e querer acessar umas informações através do meu celular, de onde para poder entender como é que estão as vendas da empresa naquele dia. Então, onde, quem está acessando de onde e o que hospedado aonde, está cada vez mais disperso. Então, você precisa começar a lançar mão de soluções de segurança que te protegem nesse ambiente de nuvem, nesse ambiente de internet. Tá? Então, você tem um conjunto de diversas outras soluções de cibersegurança, né, que protegem plataformas dados que estão hospedados numa plataforma. Você lança mão de proxies, que antes eram appliances, mas agora teu proxy precisa estar na nuvem, porque tuas aplicações estão na nuvem. É um conjunto de novas aplicações, uma sopinha de letras danada, com CASB, WEBA, ZTNA, para você acessar a sua rede remotamente. É uma sopinha de letras bem diferente, que certamente o Alexandre conhece muito bem, tá? Que a gente precisa começar a utilizar para garantir essa proteção, independente de quem esteja acessando o quê, né? Um outro aspecto importante dessa combinação toda é que muitas vezes não é só pessoas acessando dados, né? Muitas vezes agora a gente tem que pensar em máquinas acessando dados também. A gente está começando a estar num ambiente em que a IoT está cada vez mais presente no dia a dia das empresas, né? Então, toda essa segurança ela tem que ser sensível ao contexto. Você tem que saber quem está querendo acessar o que está hospedado aonde e partindo da onde. Então, é um ambiente muito mais complexo. Tá? É um ambiente muito mais complexo que precisa de gente especializada para poder garantir a segurança e a proteção dos ativos mais importantes de uma empresa, que são as suas informações, né? Então, os seus dados e informações que estão correndo por aí. Então, essa estratégia de como proteger cada empresa, ela é diferente, porque o cenário de cada empresa é diferente uma da outra. Você precisa ter especialistas olhando para isso para poder garantir essa proteção completa. Bacana, Marcelo, super obrigada. O Alexandre, pensando nesse contexto que o Marcelo acabou de mencionar, que as nossas referências vão mudar daqui para frente, elas vêm mudando e elas serão outras, mesmo com uma volta à normalidade. Eu queria que você nos contextualizasse a importância da segurança e como é que um SD-WAN seguro pode nos permitir navegar com mais tranquilidade. Legal, bela pergunta, Jaque. Bom, o conceito de cibersegurança hoje, nos últimos 2 anos, a gente viu o quanto cibersegurança ela se tornou protagonista nas empresas. Ou seja, a resiliência hoje do negócio, vamos pegar, por exemplo, a própria pandemia. A própria pandemia acelerou em 10 vezes a transformação digital nas empresas. E cibersegurança tem um papel fundamental nesse aspecto. Além dessa questão da pandemia, teletrabalho, nós tivemos o ano passado a entrada, de fato, em vigor da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, aonde grande parte da LGPD é justamente evitar com que dados pessoais vazem. E aí a gente já também faz um outro vínculo à cibersegurança.
Então, quando a gente junta todo esse aspecto, a gente percebe que segurança hoje não é mais aquela área de suporte, ou seja, seria legal ter, não. Hoje em dia ela é imprescindível, ou seja, para você cumprir requisitos da LGPD, você precisa contar com tecnologia de cibersegurança. Claro, você tem outros fatores aí, como contratos, pessoas, processos, mas tecnologia tem um papel fundamental. Quando a gente olha essa questão da pandemia, do teletrabalho, claro que também a conectividade tem um papel fundamental, mas conectividade sem cibersegurança, você passa a ter um problema muito mais sério. Então, é por isso que quando a gente olha o SD-WAN mais segurança, a gente passa até entregar um conceito diferente, um conceito de link seguro, ou seja, aquela conectividade que você está entregando para o seu cliente, garantindo todo aquele serviço adicional de cibersegurança. E aí você pode monetizar isso de diversas formas. Mas lidar hoje com conectividade sem essa presença de um equipamento, de uma expertise, de uma tecnologia em cibersegurança, os clientes já estão tomando a noção e entendendo a complexidade e evitando ao máximo. É por isso que esse fato hoje de oferta de link seguro está sendo muito bem visto pelos clientes, ou seja, poder contar com a conectividade mais segurança entregue por um único player. Perfeito, perfeito. Obrigado, Alexandre. Antes de irmos para o próximo bloco, eu quero adicionar uma questão aqui. Na verdade, eu quero direcionar essa palavra para que o Nelson Valêncio adicione uma questão para uso telecom. Nelson, por favor. Bacana. A gente falou de segurança. Na conversa que a gente tinha, que eu tive com o Leonardo, né, numa entrevista, uma dessas reportagens nossas, a gente falou da provável oferta de SD-WAN que vocês estão estruturando. Já tem estruturado, na verdade, você tinha me adiantado, né? E você levantou essa questão de segurança também, né? Eu acho que se você puder comentar um pouco para acrescentar esse bloco anterior, seria bacana. Como é que vocês estão considerando a segurança nessa oferta que vocês estão estruturando, né? E a importância desse componente também. Perfeitamente. Vamos lá. Primeiro, assim que eu costumo falar, todo projeto de infraestrutura deve ter, na sua concepção mais básica, a segurança da informação. O que significa? Que todo elemento ativo no meio do caminho tem que dar a sua parcela de contribuição para a segurança geral da infraestrutura. Cada protocolo, cada serviço, cada facilidade, cada componente lógico que você define na configuração de um elemento de rede ativo é vulnerável. Dos protocolos mais simples que você possa imaginar, que não vou entrar em sopa de letrinhas aqui, né? Mas de um DHCP, um spanning tree, né? Ou a própria estrutura de dados do cabeçalho IP é vulnerável em vários aspectos. Então, cada coisinha que você configura no roteador, cada componente, cada protocolo, cada serviço, cada coisinha dessa é vulnerável. Então, não existe projeto, nunca, assim, na minha filosofia como arquiteto de soluções há 26 anos, claro que a gente aprende com o tempo. Vou falar que no meu ano 1 de carreira até em 2021, eu sempre soube disso, não, mas vários e vários e vários anos para cá eu tenho essa cultura. Todo projeto meu de infraestrutura começa com segurança em mente, tá? E, na verdade, quando a gente pensa, por exemplo, qual o desafio que a gente tem que resolver? Aí remetemos aí coisas que foram ditas aqui, muito, muito bem pontuado pelo colega da Fortinet, excepcional. Eu poderia pegar o discurso dele e fazer um pouquinho diferente, mas é exatamente isso aí. Você tem que ter... Antigamente tratávamos as redes como pacotes. Roteador, switch, etc. E VPNs eram pacotes. Hoje em dia, não. Você tem todo o quê? Um deslocamento de fato dos fluxos de tráfego para a internet, em grande parte, a maioria em termos de volume, né, de transações, em cenário geral aqui, tem como destino a internet. Então você tem que conectar matriz, filiais e internet numa coisa só, puxar o conceito de segurança para dentro da tua solução, né? Então a gente entende que a segurança da informação, a segurança de uma infraestrutura no geral, ela é tão boa quanto a do seu elo mais fraco. Se pensarmos em vulnerabilidades e uma série de outras circunstâncias que estão presentes nas redes baseadas no protocolo IP, você vê o quão crítico isso é. Então, de fato, sim, nossa preocupação é atendermos os processos de segurança para os segmentos consumidores, alinhados com as boas práticas e os frameworks de indústria,
usando uma solução de conectividade segura, provendo confidencialidade, integridade e autenticidade das comunicações. E além da privacidade, obviamente. É isso que é esperado de um produto de SD-WAN. Quando a gente fala em SD-WAN, algumas pessoas, não estou falando que ninguém disse aqui, obviamente, mas conversando com as pessoas que estão conhecendo, né, o SD-WAN pela primeira vez, fica muito bonito o discurso do roteamento dinâmico, da seleção dinâmica de caminhos para aplicações, prioridade, e não é muito compreendido a parte de segurança. Na verdade, uma coisa tem que estar intimamente plugada à outra. SD-WAN já embarca a segurança, ou deve embarcar. E isso faz parte da filosofia do que a gente está construindo aqui. Tá legal? Muito bom, Leonardo. Esse bloco, sem dúvida, que trata de segurança, ele é um bloco que a gente tem dificuldade de encerrar aqui, então não vamos fazê-lo agora. Primeiro, eu quero fazer uma correção sobre uma menção que eu fiz aqui. O Alexandre Bonatti, ele é responsável pela engenharia da Fortinet, e não pela engenharia de vendas, como eu falei erradamente, no passado. Bem, para a gente fechar esse bloco sobre segurança, né, SD-WAN seguro, eu queria convidar pedir a gentileza da Cristiane de nos dar um panorama de como as ISPs, de modo geral, estão avaliando essa questão da segurança. Se elas têm esse conhecimento que o Leonardo nos adiantou aqui, ou se não, se isso ainda é muito incipiente, enfim. E eu acho que é muito interessante também, se a Cristiane puder, nos introduzir um pouco da questão legal que isso pode envolver também, dadas as suas especialidades aí no direito e no direito empresarial. Obrigada pela pergunta, Rodrigo. Os provedores regionais, eles já estão extremamente atentos e alertas às questões que envolvem segurança de uma forma geral. Por quê? No passado, eles viram que as suas próprias redes que faziam uso, quando a gente falava de tecnologia de rádio, de roteadores de borda, eram utilizadas, inclusive, para potencializar ataques de terceiros. Então, os provedores, eles eram vítimas e, muitas vezes, a configuração das redes, né, e a interconexão dessas redes acabava por majorar um problema de um ataque cibernético. Então, essa noção plena de que isso estava acontecendo, mesclada também com a evolução das redes de fibra, proporcionou uma compreensão muito maior sobre os danos que ataques cibernéticos faziam nas redes dessas empresas, tá? Então, as soluções de cibersegurança, primeiro, nasceram para dentro do provedor regional, e agora eles verificaram o quanto o mercado, principalmente B2B, está carente de soluções de segurança. Um outro cenário que aconteceu também em paralelo a isso é que a gente viu que durante um tempo, boa parte do conteúdo, né, que um cliente normal, um cliente residencial acessa na internet, era um conteúdo confinado. Então, era um conteúdo que passava por um CDN, por exemplo. Só que nos últimos anos, o que aconteceu? Nós tivemos a gente chama de balcanização dos serviços de streaming, né? Balcanização é porque faz referência à Guerra dos Balcãs mesmo, né? Nós tínhamos diversos grupos brigando ali pelo espaço, pelo poder. E isso está acontecendo também no cenário de streaming no Brasil e no mundo. Então, as operadoras que trabalham com serviços de streaming, de vídeo principalmente, elas não dão conta de passar pelo processo de implementação das CDNs, como, por exemplo, um país como o Brasil, que tem um volume de sistemas autônomos muito grande. Então, vira e mexe, aquele conteúdo que o cliente acessa na internet, ele sai para a internet para conseguir acessar. E daí, logicamente, ele está mais exposto ainda à vulnerabilidade. E ele demanda mais também de banda IP daquele provedor que está dando a conexão. Então, todos esses elementos aí ampliaram, digamos assim, a importância em si da segurança aplicada nessas redes, né? Que não necessariamente é a mesma segurança no dispositivo final. Então, o que nós vemos hoje?
existe um manual, né, de implementação de políticas de cibersegurança que foi criado pela UIT. Esse manual já foi totalmente implementado dentro do âmbito da União Europeia, foi muito bem implementado, mas no Brasil ele ainda está sendo construído aos poucos, e com alguns tropeços. Então, no Brasil, por exemplo, quando a gente fala de política nacional de segurança ou de cibersegurança, a gente pensa no gabinete institucional, no GSI. Essa entidade do governo, ela fatia a competência dela com outros órgãos, inclusive com a própria Anatel. Então, nós temos no Brasil um cenário diferente do europeu. Lá na Europa, todo o tratamento de cibersegurança, ele é, digamos, amparado debaixo do mesmo leque de iniciativas. No Brasil, não. Está tudo pincelado, está tudo fragmentado. Isso dificulta o trabalho, por exemplo, da Anatel, que agora tem como missão parametrizar tanto os dispositivos quanto as regras de cibersegurança, tanto para as operadoras de grande porte, quanto para as operadoras de pequeno porte que detêm infraestrutura crítica. Então, a gente está nesse pé atualmente com relação à regulação. Perfeito, obrigado, Cristiane. Nós vamos agora para o sexto e penúltimo bloco, que será conduzido pelo Nelson Valêncio. Eu quero deixar claro para vocês que estão nos assistindo que esse vídeo vai ficar disponibilizado nos canais do InfraROI, nos canais do IP News também, tanto nos portais, quanto redes sociais, quanto no próprio YouTube. Nelson, por favor, você pode conduzir esse sexto bloco aqui, falando a respeito dos cases de sucesso, tanto nacionais quanto internacionais, que certamente os nossos entrevistados poderão nos dar? Bacana, com certeza, obrigado. A gente falou bastante de conceitos, mas é uma coisa muito interessante de concretizar, né, o que é tudo que a gente está falando, na prática, né, são esses exemplos de clientes, principalmente aqueles cenários que a gente tem um antes e um depois de implantação, né. Então, eu queria começar com o Marcelo da Cincinnati, se ele pudesse nos falar de exemplos e que contextualize essa questão da flexibilidade, né, do SD-WAN, a flexibilidade que ele traz e a questão também da redução de custos, etc. Né? Vamos lá, Nelson, acho que essa é uma parte mais interessante mesmo, que põe um pouco mais de concretude, né, em como utilizar e como aproveitar melhor essa tecnologia. O primeiro caso que eu quero trazer é um caso de um cliente que a gente tinha um relacionamento já de muito tempo. É um cliente que é um projeto, a gente fez a transformação para SD-WAN há uns 3 anos atrás, mas a gente já tinha um relacionamento de, talvez, acho que mais de 10 anos já, gerenciando e administrando todo o ambiente de TI desse cliente. Então, as motivações para esse cliente foram bastante diferentes, né? Lógico que todo cliente tem o objetivo de fazer uma transformação e ter uma otimização de custo, né, mas ele tinha algumas outras motivações muito importantes também. Tá? Então, uma das coisas que ele tinha, o cenário que ele tinha, né, de rede naquele momento, era uma rede com duplo acesso MPLS. Tinham 2 canais, cada site, cada localidade Deixa eu dar um passo atrás. Esse cliente que eu estou falando é um cliente baseado na Colômbia, é uma grande empresa que a gente chama do mercado de consumer goods, né? São grandes marcas, né? Eles fabricam diversas marcas, tem diversos segmentos diferentes de mercado, mas é uma empresa bastante grande lá na Colômbia, que tem presente em 11 países. Então, a abrangência dele era muito grande, tá? Em toda a região da América Latina. E ele conectava todas as suas localidades nesses 11 países através de redes MPLS. E para garantir a estabilidade nos sites mais críticos, ele tinha 2 acessos MPLS. Então, era uma rede razoavelmente cara. Tá? Então, ele queria ter uma redução de custo, mas ele não queria, ele queria ganhar uma eficiência maior na utilização dos seus enlaces, porque, tipicamente, o que ele tinha era uma redundância ativo-passivo. Então, ele tinha 2 enlaces, mas um deles estava sempre dormindo, um deles não estava sendo utilizado. Ele queria poder aproveitar a capacidade total de conectividade que ele tinha naquele site. Tá? Então, foi uma das coisas que a gente lançou mão. Tá? Usando a SD-WAN, você consegue
não ter uma situação de ativo-passivo, sim, você consegue aproveitar o máximo das conexões que você tem. Tá? Ele era como uma empresa de alto padrão, vamos dizer assim, eles se preocupavam demais com a experiência de usuário. Então, eles queriam a manutenção dos SLAs, eles tinham uma preocupação muito grande de garantir a disponibilidade e operação das suas plantas, né? Então, o que a gente montou para eles foi uma transformação completa da rede, mantendo um enlace MPLS, porque eles não tinham naquele momento ainda a segurança de migrar totalmente para a internet, mas a gente migrou um dos acessos para a internet. Então, essa transformação já deu para a gente uma garantia de redução de custos importante que possibilitava a implantação de uma tecnologia de SD-WAN para dar para ele o valor agregado que ele queria, que era garantir uma aplicação do usuário, ter visibilidade da aplicação do usuário, mas olhando, lembra que o Alexandre comentou que a gente estava olhando muito mais para a aplicação, que é o que o SD-WAN faz. Então, ele estava realmente preocupado em garantir que o ERP dele tivesse uma disponibilidade e uma experiência do usuário final muito boa. Então, a gente consegue fazer isso através de SD-WAN. Tá? A gente consegue garantir que as aplicações que são as prioritárias, que precisem de alguma característica de rede importante, seja latência, seja jitter, utilizem a melhor rota possível para poder garantir aquela experiência, né? Então, a gente garantiu a redução de custos, vamos dizer assim, a gente financiou a implementação da rede, substituindo um dos acessos de MPLS por um de internet, né? E implementou o SD-WAN sobre a rede como um todo para dar para ele aquele valor adicional que para ele era importante para manter o controle todo da sua infraestrutura de comunicações, né? O segundo caso é um caso local aqui no Brasil, uma empresa de logística, uma empresa de tamanho médio. A gente sempre, quando se fala de implementação de SD-WAN, a gente fala de retail, né? Eu quis trazer casos diferentes da área de retail para mostrar que elas são aplicáveis para outras verticais também, né? Então, uma essa de grandes marcas e outra da área de logística, que o cenário que ele tinha era uma rede MPLS, mas com sites com conexão simples, simplesmente o data center com uma conexão dupla. O objetivo dele era a redução de custo e manter a disponibilidade também das suas localidades, mas esse já deu um salto bem mais largo, vamos dizer assim. A gente migrou a rede inteirinha para a internet, tá? A rede inteira migrando para a internet, com os acessos centrais, com acesso de internet dedicado, e as pontas remotas, lançando mão até mesmo de acessos broadband com redundância por LTE, por 3G, 4G, né, para garantir uma disponibilidade maior, mas tendo duplo acesso, mas com redes com acessos bastante econômicos, né, e no ponto central, acesso de internet dedicado, mas também com acesso broadband para dar uma capacidade mais alta e com baixo custo. Tá? Então foi uma combinação, um cliente que migrou completamente a sua rede sobre internet, mas garantindo também a disponibilidade e utilizando uma diversidade de acessos de diversas tecnologias aí, como o Alexandre também comentou, que a gente pode utilizar qualquer uma delas. A gente lançou mão exatamente disso, nesse caso dessa empresa de logística aqui do Brasil. Tá? Então são dois casos diferentes, com motivações diferentes, que aproveitam um pouco das tecnologias para poder implementar, justificar, né, em termos de econômicos, a implementação de uma plataforma mais que entrega maior valor para o cliente, né, em termos de gestão, mas que consegue se pagar através da substituição e da transformação do underlay que transporta toda a informação em cima dessa rede. Muito bacana, Marcelo. É uma engenharia em cima de engenharia, né? Uma operação de guerra, né? É isso aí. Bacana. Queria trazer o Alexandre para essa conversa também. A gente viu, conversando com a Fortinet, casos em outros mercados, inclusive casos bem interessantes, mercados de concessão de serviços públicos, mas eu sei que tem uma variedade muito grande, né? Alexandre, você pode nos falar também de casos aí interessantes que teve a participação da Fortinet como parceiro de tecnologia? Claro. E é importante citar essa dupla, né? Tanto a Fortinet quanto o ISP, porque o conjunto que é legal. Antes de citar os casos, eu vou pegar uns dados que são interessantes.
Em 2019, a Fortinet fez uma pesquisa com a nossa base de clientes, de empresas, perguntando se eles tinham a intenção de contratar serviços gerenciados de segurança de MSSPs, de provedores de serviço. E naquele momento, 53% das empresas disseram que sim. Isso em 2019. E o interessante é que depois de pandemia, depois de LGPD, depois dessa quantidade de vazamento de dados e cibersegurança se tornando aí protagonista, o Gartner já refez essa pesquisa e está apontando que daqueles 53%, o número agora é de 90% até 2024. Ou seja, 90% das empresas, elas sim pretendem contratar serviços gerenciados de cibersegurança dos provedores, dos ISPs, até 2024. Então, isso casa muito bem com duas necessidades que estão muito voltadas nesses casos de uso que a gente tem, tanto no Brasil quanto no mundo. Ou seja, a gente sempre junta duas demandas. Aquela demanda daquele cliente em que precisa, primeiro, de agilidade, ele precisa subir um ponto remoto com uma rapidez muito grande. Então, tem muito essa questão da dinâmica. Então, essa questão de clientes voltado à prestação de serviços públicos, ele quer fazer um canteiro de obras, ele quer colocar um ponto de atendimento remoto e precisa disso muito rápido. A gente sabe que conectar uma infraestrutura, por exemplo, de um link dedicado, MPLS, isso não é tão rápido assim. Mas ele pode simplesmente utilizar da tecnologia que nós temos de 3G, 4G e colocar esse ponto remoto de atendimento funcionando em questões de horas. Só que a gente não pode esquecer também do quesito de cibersegurança. Então, é justamente aonde entra nesse conceito do ISP provendo para o cliente essa agilidade de provendo SD-WAN, ou seja, links que sejam capazes de atender essa demanda com uma agilidade muito rápida, e também com relação à cibersegurança. Até porque cibersegurança nesses links hoje, principalmente quando a gente fala em provedores, nesse caso de governo, principalmente, e não só governo, quando a gente olha dados de saúde, hospitais, clínicas médicas, olha retail, nós estamos falando ali que nesses links agora passam a trafegar dados ultrassensíveis, que de fato agora estão sob o guarda-chuva da LGPD, e as empresas precisam olhar com esses dados com uma certa... agora com uma importância maior, porque esses dados agora estão previstos, a proteção desses dados estão previstos em lei. E aí o que acontece? No caso, por exemplo, de hospitais, nós estamos falando de dados de pacientes. No caso de retail, dados de pagamento, então TEFs, pagamento eletrônico. No caso, por exemplo, de questões públicas, nós estamos falando também de dados pessoais sendo trafegados. Então, quando a gente vê os clientes lançando essa demanda no mercado de contratação de links, eles colocam a necessidade por cibersegurança para atender essas questões de compliance, principalmente. Então, todos os casos que nós temos no Brasil e no mundo sempre tem essa junção muito legal. É o ISP entregando esse serviço gerenciado junto com a segurança, formando o que a gente chama aí de link seguro, internet link seguro e os vários SD-WAN seguro e os vários nomes aí que a gente consegue dar para esse produto final. Bacana. Você lembra de um caso em particular que você pudesse compartilhar com a gente aqui? De uma experiência interessante na prática, de cliente usuário? Sim, temos vários casos, por exemplo, toda a rede do Burger King, uma rede que agora também é um grande retail. O Burger King tem essa necessidade e estratégia de abrir, por exemplo, filiais muito rápidas. Então, em eventos específicos, em shoppings, em feiras, então eles precisam dessa necessidade, conectividade é primordial, porque senão ele não trafega as questões de pagamento, o próprio CRM, etc. Então, ele junta essa necessidade da agilidade, do baixo custo, porque quando ele está abrindo uma filial, naquele caso, pode ser inclusive uma filial temporária, o custo ele é muito importante. Então, é por isso que normalmente se optam por links de baixo custo. E nesse caso, o SD-WAN traz esse benefício, para que o Burger King consiga espalhar aí esse cenário, essa quantidade de filiais por todo o Brasil, e tem feito isso de uma forma fantástica, sem abrir mão da questão de compliance e conformidade com cibersegurança. É um caso que que eu me lembro agora aqui, interessantíssimo de citar, o caso do Burger King.
Bacana. Foi um caso bem divulgado, né? A gente até acho que falou no IP News, alguma coisa assim, e no Infrarroy. Exatamente, foi bem divulgado, porque a gente conseguiu atingir esses dois objetivos do cliente final, e foi muito interessante ver esse feedback do quanto essa questão do SD-WAN seguro ajuda a estratégia final do negócio, ou seja, aumentar a receita, de fato, do negócio. Bacana. Alexandre, super obrigado ao Marcelo também. E essa questão de você exemplificar torna bem mais concreto, né, a aplicação do SD-WAN. Eu volto com o Rodrigo, então, para acho que o 7º bloco agora, né? Perfeito, Nelson, obrigado. Bem, sim, o 7º bloco, eu queria deixar aqui já uma pulguinha na orelha de todos nós. Vocês tatearam um pouco sobre as questões de internet das coisas, e eu acho que vale depois uma conversa, um seminário, um evento, uma série de reportagens especificamente sobre a qualidade da SD-WAN segura com o advento da internet das coisas. Mas, antes disso, eu quero agradecer pelas informações de casos reais, concretos, de como o SD-WAN seguro propiciou as melhorias na oferta de serviços, né, de modelos de negócio no Brasil e no mundo, e deixar bem claro que isso não apenas do ponto de vista da operadora, mas também do provedor regional, né? Mas também da corporação. E eu quero agradecer alguns especialistas de tecnologia, de telecomunicações, de corporações que acompanham o Infrarroy e também o IP News e que eu sei que estão acompanhando essa conversa, né? Que eu deixo claro aqui que essa conversa ela não começa hoje, também não se encerra hoje, ela é acompanhada de uma série de reportagens e uma cobertura dedicada dos portais IP News e Infrarroy. Para a gente ir para o último bloco agora, fechando, eu queria introduzir o assunto teletrabalho, né? Com o advento da pandemia, cada lar, cada casa, passou a ser uma filial de empresa. E agora nós vamos entender como o SD-WAN seguro também é uma solução importante para prover o teletrabalho seguro e eficiente. E se vocês puderem também já adiantar um pouco para a gente do trabalho híbrido, ou seja, aquele profissional que está em casa, na empresa, no campo e etc. Jaque, você pode conduzir as entrevistas, as conversas com os nossos palestrantes nesse 7º bloco? Claro, Rodrigo. Na verdade, é uma questão que eu acho que vai nos rodear aí por bastante tempo, porque o teletrabalho tem se tornado aí uma ferramenta importante, né? E muitas empresas têm, inclusive, já definido que não vão voltar para o modelo normal, vão optar por um trabalho híbrido ou 100% remoto, né? Eu queria ouvir, a princípio, da Cristiane, como é que, para os provedores, qual foi o impacto do teletrabalho e como é que vocês enxergam isso como uma oportunidade de venda de serviço gerenciado? Jaque, o teletrabalho para os provedores não foi tão novidade assim, né? Porque se a gente olha o histórico dos provedores regionais, são empresas que nasceram IP, né? Então, muitos vêm daquela época lá de trás da BBS. Leonardo, eu também sou da mesma época, né? E depois continuaram a vida e passaram por uma internet gratuita, passaram por diversos desafios ao longo desses anos, né? Mais de 25 anos aí a gente está falando. Então, são empresas IP por natureza. Essas empresas, elas já estavam acostumadas a terem acessos remotos através de VPN, já estavam acostumados a utilizar telefonia VoIP. Então, uma série de questões aí que facilitou a entrada em definitivo, digamos assim, de um regime de teletrabalho. O que nós tivemos de muito importante ao longo desse tempo foi a declaração da essencialidade, né, do serviço de telecomunicações e do acesso à internet, para que a gente conseguisse dar conta, digamos, de todo o nosso trabalho, toda essa continuidade durante a crise aí do Covid. Isso foi essencial do ponto de vista de regulamentação e do ponto de vista legislativo, inclusive, né? Então, assim, o teletrabalho não é uma dinâmica tão diferenciada para a gente. O que acontece que nós vimos nos nossos clientes dos provedores, né?
É uma situação em que a pessoa, ela entende o que é o teletrabalho, ela até tem uma VPN que ela acessa os sistemas da empresa dela, mas ela, por exemplo, faz uso de dispositivos removíveis nessa mesma rede. Então, nós temos outros critérios que são correlatos e, digamos, essenciais de uma política de segurança da informação, que muitas vezes a empresa nunca se atentou. E daí, numa situação de teletrabalho, de trabalho home office, aquilo fica evidente e gera um problema do ponto de vista de vulnerabilidade, né? Então, quando a gente pensa em teletrabalho, eu acho que a grande mensagem é essa. Não basta nós termos uma VPN instalada e achar que isso é suficientemente seguro para utilizar as redes daquela empresa, de forma alguma. A gente tem um conjunto de elementos aí que envolve armazenamento de dados, que envolve transferência desses dados, que envolve os dispositivos removíveis, né, que também geram situações de potencial vulnerabilidade, de potencial incidente de segurança. Um trabalho feito há um tempo atrás da OCDE sobre a motivação dos incidentes de cibersegurança mostrou muito claro isso. O quanto aqueles elementos que eram ditos como acessórios de uma política clássica de segurança da informação, e muitas vezes tratados até como um anexo, e que nem sempre todo mundo estava a par, com treinamento, etc., e compreensão plena daquilo, o quanto esse tipo de cenário é prejudicial do ponto de vista de incidente de vulnerabilidade de rede. Então, eu acho que a grande mensagem aqui o teletrabalho exige, sim, das empresas, exige um monitoramento muito maior, né, de todo aquele dispositivo que está acessando a rede, e exige uma conscientização do funcionário que está em home office. Eu acho que esse é um ponto crítico. Sem essa conscientização, a gente não consegue chegar em nenhum lugar com relação à garantia plena do que é a trabalhar em segurança. Muito obrigada, Cris. Eu acho que isso introduz aqui a questão que eu tenho para a Fortinet, que é encarar, usar o SD-WAN não como um link seguro para integrar escritórios, mas para integrar pessoas, né? Fazer essa conexão entre pessoas, porque cada um trabalhando de sua casa ou de um outro ponto passa a ser um ponto de conexão e, obviamente, um ponto de vulnerabilidade. Queria ouvir a sua experiência, Alexandre. Legal, já que é bem interessante quando o seu ponto de vista, quando você cita olhando o teletrabalho como uma microfilial, porque isso é verdade. Acesso remoto é diferente de teletrabalho, porque acesso remoto a gente já está acostumado há bastante tempo, e aí, assim, normalmente nas empresas, os executivos, eles tinham acesso remoto para que quando estivessem viajando num hotel, pudesse acessar o seu e-mail ou até o sistema corporativo. Mas, se ele tivesse algum problema naquele momento, a internet estivesse ruim, aquilo não impactava o negócio, ou seja, é muito diferente quando a gente olha acesso remoto de trabalho remoto, porque o trabalho remoto, o conceito aqui é diferente, a pessoa está ali exercendo integralmente a função que precisa para que o business da empresa funcione. E aí, nesse aspecto, é até interessante citar, por exemplo, um caso que eu acho extremo de clientes nossos, por exemplo, call centers. Nós tivemos clientes, call centers, que precisavam e migraram 20 mil posições de atendimento para atendimento em casa. E atendimento, voz, nesse caso do call center, ele é core business. Ou seja, se a internet estiver ruim, se tiver falha na ligação, isso é problema, isso gera multa, não é simplesmente ok, tudo bem. E aí, como que o SD-WAN seguro nesse caso, porque foi muito bem falado a necessidade de vulnerabilidade, principalmente quando a gente migra para esse acesso anywhere, mas quando a gente olha nesse contexto de call center, por exemplo, de clientes nossos que tiveram esses desafios, o que eles poderiam fazer? Eles poderiam simplesmente colocar 20 mil links dedicados na casa dos funcionários para que eles não pudessem ter concorrência de banda, mas isso é inviável. Então, o cenário que eles optaram, por exemplo, é ajudar ter um auxílio custo ali para o funcionário, para que ele pudesse fazer o upgrade de banda,
Mas a gente sabe que banda nunca é suficiente, principalmente quando a gente olha as aplicações domésticas. Se você está televisão rodando um vídeo em 4K, se você tem o PlayStation ali baixando um jogo, como é que você vai controlar essa banda? Então é nesse cenário que o SD-WAN traz a inteligência, e é por isso que é muito importante a gente olhar o SD-WAN não só no contexto de redução de custo, mas no contexto de prover inteligência para o negócio do cliente. Nesse cenário de teletrabalho, você consegue, com uma solução de SD-WAN seguro, por exemplo, priorizar a voz naquele call center que é o core business naquele momento e deixar de lado o PlayStation, deixar de lado o Netflix dos filhos que estão assistindo no quarto ao lado. Então, nesse cenário, é que a gente consegue ver, de fato, o real valor que um SD-WAN entrega para as empresas, claro, considerando todo esse aspecto de segurança. E não é somente essa abordagem inicial, como o próprio Rodrigo falou, de redução de custo. Não, tem uma inteligência agregada que, com certeza, ela traz um diferencial enorme para dentro das empresas, nesse formato que, como você disse, tende a ficar no modelo, não nos extremos, ou seja, nem 100% presencial, nem 100% remoto, mas nesse contexto híbrido. Obrigada, Alexandre. Eu devolvo para você, Rodrigo. Maravilha, maravilha. Bem, esse foi o nosso 7º e último bloco. Eu quero agradecê-los imensamente pelas informações. Abrir aqui para perguntas e respostas para perguntas que nós recebemos no chat do YouTube, né? A primeira delas, ela é diretamente para o Alexandre, continuando aqui com o Alexandre. Ela foi feita pelo André Stefan. Alexandre, é o seguinte, com a forte concorrência da Cisco Viptela SD-WAN, qual seria a estratégia da Fortinet com relação aos mais diferentes projetos dos clientes no Brasil? Excelente pergunta. Vale avaliar que nesse cenário de SD-WAN seguro, nós tivemos 2 movimentos no mercado. O primeiro movimento que houve eram de empresas que tinham como core business roteamento incorporar a inteligência de SD-WAN. E aí, quando teve essa necessidade de incorporar a cibersegurança, eles tiveram que agregar funcionalidades de cibersegurança. Só que, se a gente avaliar o contrário e entender que cibersegurança, por tudo que a gente conversou aqui, ele não é simplesmente uma funcionalidade, ele precisa ser olhado como protagonista em todas as situações, o que seria mais interessante? Uma empresa que veio de roteamento incorporar uma funcionalidade de cibersegurança ou uma empresa que tem no seu DNA cibersegurança incorporar uma funcionalidade de roteamento inteligente, que é o SD-WAN. Então, é nesse cenário que nós temos destacado pela expertise de 20 anos em cibersegurança, aonde nós agregamos funcionalidades de SD-WAN dentro de uma solução que já é amplamente reconhecida no mercado em cibersegurança. Excelente, explicadíssimo. A outra pergunta também do André Stefan é para a Sensinet, né, para o Marcelo. Marcelo, também uma pergunta de negócios aqui. Com a compra da Sensinet sobre a British Telecom na América Latina, ocorreram algumas mudanças drásticas na estratégia de crescimento da empresa para os próximos anos aqui no Brasil? Olá, obrigado pela pergunta, André. Acho que é interessante para o pessoal conhecer um pouco dessa transformação aí da BT, Sensinet e tudo mais. Importante primeiro dizer que a BT continua operando aqui, ela tem uma operação orientada aos clientes globais. E o que ela vendeu nessa transação aqui, que a Sensinet, que acabou criando a Sensinet, foram todos os ativos, todas as infraestruturas de soluções regionais ou domésticas, né? E os clientes que também eram mais regionais, não eram os clientes globais que ela está acostumada a gerenciar desde lá do Reino Unido. Então, a principal mudança na estratégia nessa transição, na criação da Sensinet, é uma mudança de foco, tá? Porque a gente está criando uma empresa com foco e atenção e produtos, todos eles dimensionados para atender o mercado regional. Tá, que é muito diferente do mercado global. Tá? O mercado global tem características diferentes. A gente está criando toda a solução nossa orientada para atender grandes empresas e médias e grandes empresas no mercado da América Latina.
Tá? Então, essa mudança aqui ela é importantíssima. E também a gente direcionou bastante o foco de atenção do nosso atendimento, né? Não, a BT tem um atendimento muito mais amplo, né? Um espectro de soluções bastante ampla. A gente centrou o nosso atendimento principalmente nas soluções de hybrid clouds, tudo aquilo que está ao redor do ambiente de IT, nuvens, com soluções de data center, a solução de conectividade para esse mundo de IT, tá? Então o SD-WAN é o carro-chefe dentro da parte de conectividade, e a parte de segurança, que cria uma credibilidade para a gente importante para poder manter a segurança das informações, né, nesses ambientes aí que são mais hostis, vamos dizer assim, porque a gente está usando bastante internet. E satélite é o quarto portfólio importante que a gente está mantendo, porque a gente tem uma herança bastante grande dos ativos que a gente comprou da BT, com clientes importantíssimos da região inteira, utilizam infraestrutura de satélite, temos teleportos também na região inteira, cobrindo soluções de satélite todos os países da América Latina, e a gente vai continuar investindo nessa frente também. Então, a mudança ela é importante, sim, em termos de portfólio, mantendo o foco e adaptando a nossa orientação, o nosso portfólio para um atendimento com características que o mercado da América Latina demanda da gente. Obrigado, Marcelo, muito obrigado. E assim, a gente tem mais uma questão aqui para você. Essa questão é do Kleber de Oliveira Lima. Nós estamos agora priorizando as questões pelo chat, tá, do YouTube, porque todos estão acompanhando, mas sabemos que tem algumas questões que vieram por e-mail, tem questões do LinkedIn também, e eu quero avisá-los que nós vamos direcionar para os participantes as que não forem possível responder hoje, ok? Então, pergunta do Kleber de Oliveira Lima para o Marcelo. A Sensinet oferta SD-WAN e contrata os links das operadoras para entregar aos clientes, ou aguarda as empresas venderem a solução primeiro? Qual é a estratégia? Não me ficou claro o que ele quer dizer com contrata a solução primeiro, a solução de SD-WAN primeiro e a gente fornece o enlace? Talvez seja isso, né? Acho que é por aí, né? Pelo que eu entendi, Marcelo. Não, como eu comentei antes, a Sensinet é uma empresa que não tem tanta infraestrutura. Então, a gente usa muito a parceria com os ISPs para poder compor o que a gente chama do underlay, é a rede de transporte. Então, toda a conectividade, a gente usa esse ecossistema de parceiros ISPs que a gente está construindo, tá, para garantir a conectividade onde seja necessário, e a gente fornece a solução de SD-WAN, tipicamente do modelo gerenciado. A Sensinet é uma empresa de serviços gerenciados. Então, a gente hoje implanta toda essa solução, gerencia, tem um SLA oferecido por toda essa solução, com outros tipos de serviços complementares que vão adicionando, criando o quebra-cabeça todo aí para atender o ambiente de IT e de telecomunicações desse cliente. Então, tipicamente, a gente oferece as duas coisas em conjunto. Existem clientes que pedem somente a camada de gerenciamento, e eles já têm os acessos, já tem uma rede internet construída, e a gente fornece somente a camada de SD-WAN. Esse caso existe também. Tá? Então, a gente é flexível nessa montagem, não precisa ser só com o serviço fornecido 100% pela gente, a gente pode compor com aquilo que o cliente já tiver de contratado para poder ter o melhor custo-benefício para ele também, né? Maravilha, maravilha. Nós temos várias outras perguntas. Infelizmente, o nosso prazo aqui para essa live, para esse evento, ele já está esgotado aí, já até ultrapassou um pouquinho, alguns minutos. Eu novamente agradeço imensamente ao Alexandre Bonatti, da Fortinet, ao Marcelo Leite, da Sensinet, a Cristiane Sanches, da Abrint, nessa ordem, assim como o Leonardo Furtado, da Use Telecom. Nelson Valêncio e Jaqueline Carvalho, meus colegas, participaram, conduziram essa entrevista comigo, esse webinar. Eu reforço que o vídeo ficará disponível no InfraROI, no IP News, nas nossas redes sociais e também nos nossos canais de YouTube. Muito obrigado a todos que assistiram, um grande abraço e boa noite para vocês.